Boa noite com Jesus. Nós vamos ler a Bíblia em Romanos capítulo 8, onde foi anunciado, verso 28 ao 30. Somente 2 versículos. Acaba sendo 3, né? 28 mais 2 são 30, né? 28 inclusive, né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Eu gosto muito dessas escrituras. Senhor Deus, glorioso Pai, bom é nós termos o Senhor e podermos falar Pai. Pai. Isso é muito bom. A pena que não somos aqueles filhos que deveríamos ser, obedientes. O que mais agrada a um pai é a obediência. Por isso está escrito que o Senhor não se agrada de sacrifício, mas sim da obediência. O pai fica muito satisfeito quando o filho obedece. E oxalá que nós pudéssemos dar essa alegria para o Senhor, de obedecermos em tudo. Te pedimos essa graça, rogando que esta reunião se complete para o bem de todos, aqui presentes e do corpo do Senhor em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Eu quero ver se Deus permite, nós continuarmos pensando em ser filhos. Ser filho. Jesus Cristo foi realmente filho. Nasceu, foi gerado como filho, sujeitou-se à gestação como filho, nasceu como filho, cresceu como filho, morreu como filho, ressuscitou como filho, intercede como filho, está no trono da intercessão. Reinará como pai. Porque quando fala da eternidade, já não chama ele de filho mais. O menino é pai da eternidade. Então, ele seria príncipe, porque primeiro tem que ser príncipe para depois ser rei. O príncipe é o filho do rei. Então, o rei sai de cena, o filho é o rei. Sumariamente, o filho assume o lugar do pai. Então, nessas dispensações de Deus, através das quais ele se sujeitou a manifestações especiais, 3 delas são as principais: Pai, Filho, Espírito Santo. Essa é a Trindade de Deus. Se quiser dizer que Pai é pessoa, tudo bem, pessoa.
Quer dizer que Filho é pessoa? É pessoa. Espírito Santo é pessoa? Agora ficou meio difícil. O Espírito não tem carne, não tem osso. E quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que é o Pai. Termina tudo nisso. O Pai é Espírito, manifestado através do Filho que estava no seu seio, o qual o fez conhecer. Os homens conhecer a Deus. Então Deus só pode ser visto através de Jesus Cristo. Quando chega na dispensação da eternidade, não é apenas mais uma dispensação. Eternidade. Então ele é Pai. Ele é Rei. Ele é Rei, eternamente. E como Rei, ele tem uma rainha, uma esposa. E essa esposa é composta, logicamente, de filhos de Deus. Então tem que ser filho para ser esposa. Tem que ser filho para ser chamado, para ser predestinado, para ser eleito, para ser justificado. Agora, Jesus, conforme nós vemos isto, o profeta desta era foi desafiado por um rabino, porque eles não creem em três pessoas distintas. Os hebreus não creem em três pessoas, mesmo contando com o Messias, porque se houvesse uma trindade de três pessoas distintas, os hebreus, os filhos de Abraão, no sangue, contariam com três pessoas, só que a segunda não teria vindo ainda para eles, que é o Messias. Mas esse rabino disse para o irmão Branham: vocês são os pagãos. O irmão Branham disse: mas por que você fala isso? Ele disse: porque vocês dividem Deus em três partes. Aí o irmão Branham fez essa pergunta para ele, depois de afirmar: não, rabino, eu não faço isso, eu não creio em três deuses, três partes. Mas uma coisa eu quero te perguntar: quando o Messias vier, o que ele será? O rabino, como autoridade ortodoxa, não é? E todo mundo devia tirar o chapéu para um rabino. Então ele disse: quando o Messias vier, ele será Deus. Aí o profeta foi mais adiante com ele. Ele falou: me mostre onde Jesus Cristo falhou em ser esse Messias. Ele começou a chorar. O rabino começou a chorar e disse: se eu pregasse isso, eles me poriam para fora. E é o que acontece com 95% dos pastores que são sinceros nas denominações. Eles sabem disso. Mas se eles creem, eles os porão para fora. Eles sabem que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles sabem que essa trindade não é de Deus, que é de Niceia, que é de Roma. Mas eles não têm coragem. Eles não têm coragem. Eles não têm coragem de dizer: eu te amo. Jesus. Nós vimos que no primeiro capítulo da carta aos Hebreus, Paulo disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras secundárias, sonhos, mesmo os profetas, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então esse Filho é um portador.
de uma mensagem. E a mensagem de Jesus, olha, para começar, a esposa do profeta de Deus para essa era, ao terminar um culto muito abençoado, Deus abençoou, como sempre, curava os enfermos, paralíticos, cegos. No automóvel, no carro para casa, lá na frente, ela com aquele temor disse: querido, você falou essa palavra errada, ela não significa isso que você quis dizer. Ele agradeceu a ela. Chegando mais um pouco na frente, ele disse: querida, você sabe de uma coisa? Que a maior dificuldade da Septuaginta foram 70 tradutores que traduziram do original para o grego. Nós vamos ver aí, inclusive, um pergaminho que o homem ia destruir. Depois resolveu vender para um historiador, mais ou menos assim, e ele não podia destruir aquilo, porque ali estava a vida de Moisés, o êxodo estava ali. Então, a maior dificuldade que eles tiveram foi traduzir a linguagem, o dialeto que Jesus usou. A linguagem que ele falou para o grego. Tirar do original. A dificuldade, entre outras, o desgaste, a coisa, juntar aquilo. Então, a maior dificuldade foi a linguagem que ele usou. É uma linguagem da plebe, assim chamada. Era a linguagem do nós vai, nós foi. Jesus podia falar tudo da maneira mais correta, porque não tem ninguém que fale uma língua corretamente. Principalmente o português. Eu já ouvi um ex-presidente que tem cadeira na Academia de Letras e Escritura, coisa é a capacidade. E eu, um semi, ouvi falar na televisão, numa rede de rádio e televisão, uma frase completamente errada em português. E ninguém fala nenhuma língua completamente correta, exatamente correta. Principalmente essas línguas oriundas do latim, da língua mãe, né? Agora, essa simplicidade, ou através dessa simplicidade, Jesus foi um mensageiro, foi o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, no Velho Testamento, é Jesus. O Jeová do Velho Testamento é Jesus. O Melquisedeque de Abraão é Jesus. E até mesmo certas coisas que ele usaram, profetas. O cajado de Moisés era Jesus. A capa de Elias era Jesus. Porque aquilo tudo foi escrito em tipos, uma sombra do que haveria de ser no futuro. Isso faz com que nós nos sintamos apoiados, descansados. Porque não depende de conhecimento humano a salvação, muito menos o rapto, o arrebatamento. Mas Jesus trouxe um recado. Ele falou. Deus primeiro falou através dos profetas. Ele falou através de sonhos, através de maneira secundária. E logo ele falou de uma maneira primária, que foi o seu próprio Filho. E que hoje é a própria palavra, porque é o Logos. É o Filho unigênito, o Logos. Segundo a linguagem de São João, no seu primeiro capítulo do seu Evangelho. O Logos. Isso quer dizer a palavra.
E nada do que foi feito sem esse Logos, sem a palavra, sem o Verbo. E o Verbo se fez carne. Daí, em contrário à nossa gramática, tornando-se o verbo invariável. Porque eu fui criticado até pelo Conselho de Ministros, porque eu disse no rádio que verbo era uma palavra invariável. Mas como eu tenho saída para tudo, depois eu disse que o verbo invariável é Jesus. E eu quero que eles me provem que Jesus é variável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É. Agora, isso é que caracteriza realmente a revelação. Porque a revelação é uma manifestação. A quem para. E torna-se muito grande o valor da revelação. Mas acontece que depois da coisa revelada, então ela pode até perder o sentido para muitos. Esse que é o grande risco. O casamento é uma expectativa muito grande para a moça, para o rapaz. Isto incluindo, é claro, a parte íntima do casal, do casamento. Mas depois de tudo acontecido, então pode perder o sentido. O que não deve definitivamente acontecer. Isso é como uma árvore que deve ser regada constantemente. Agora, essa revelação de Jesus Cristo, eu uso a linguagem primária, o que seria mais adequado, superior. É a revelação superior. É a maneira superior. É a maneira absoluta. Ninguém tem que ver a Jesus Cristo. Se você quer ver a Jesus Cristo, olhe a Bíblia. Leia a Bíblia. Muitas pessoas têm visões, vê Jesus, e coisa, e barba grande, cabelo grande, e bonito, e assim, e de várias formas. E não veem nem o seu batismo no nome do Senhor Jesus Cristo nas Escrituras. Jesus é a Bíblia. Você está com Jesus aí na mão. Agora, o que farei de Jesus, chamado Cristo, disse o governador Pilatos. O que farei desta revelação? Qualquer revelação legítima tem que ser através do Filho. Qualquer. Tem que ser através do Filho. Isto quer dizer, ela tem que se submeter ao teste da palavra. Qualquer visão, qualquer coisa, qualquer doutrina, qualquer profecia, tem que se sujeitar ao teste da palavra. Porque uma revelação só pode ser de Deus através desse Filho. Agora, tem uma coisa muito importante que deve se acrescentar aqui. É que o crente nascido em Cristo Jesus, lavado, justificado, predestinado, eleito, é uma revelação.
é uma revelação do próprio Filho de Deus na terra. Por quê? Porque justamente estes filhos juntos, numa unidade perfeita, é que formam o corpo místico de Jesus Cristo. Por isso você não precisa esperar ser entendida, ser entendido. A palavra Apocalipse significa tirar o véu, tirando o véu, revelação. Se Deus não revela o seu próprio Filho, não revela nem o seu próprio nome a determinadas pessoas, na sua casa, onde quer que seja, você vai esperar que Ele revele a essas pessoas, a elas, quem é você? Ele não vai, definitivamente, revelar nem mesmo aquela esposa que dorme, come, gerou filhos com você, o que você realmente é. Jesus, até hoje, é ignorado pelos judeus. Ele morreu na cruz e eles estão esperando o Messias até hoje. Eles estão lamentando no muro da lamentação. E Jesus disse, é aquele a quem o Pai quiser revelar. Então, nós cobrarmos determinada compreensão, entendimento de determinadas pessoas, é perder tempo, é ignorância. Eu quero estudar essa filiação aqui com mais tempo, numa escola dominical. Mas vamos ver aqui, repetindo, para ser filho tem que ser eleito, tem que ser predestinado. E a principal herança, veja, ninguém é herdeiro de Cristo, ninguém pode ser herdeiro de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, se antes de tudo não herdar a natureza, a sua natureza. Nós vemos aqui, como Pedro disse, na sua segunda carta, capítulo 1, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então ele mostra que essa natureza é fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Logo em seguida ele mostra. Em degrau. Nós estamos buscando evitar a queda do cabelo. Nós evitamos o envelhecimento precoce. Nós não queremos rugas. A mulher, quando passa ali de certa idade, então começa uma determinada preocupação. E daí, então, determinados cuidados. Mas por quê? Por outro lado, ela se alimenta e se porta e até mesmo se veste de forma que agride a sua pele.
e que atrai um envelhecimento precoce. Nós temos de entender que Jesus não quer uma esposa cheia de rugas. Ele não casa com mulher velha. Espera, não precipite o julgamento. Mas Paulo disse que vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, verso 26 em diante. Então a irmãzinha de idade vai embora triste para casa, vai falar: Jesus não quer nada comigo, porque eu sou velha, eu sou velho, acabou minha chance. Espera um pouco, espera um pouquinho. O irmão Brana foi levado lá na sexta dimensão e chegou lá, não tinha nenhum velho lá, nenhuma velha. Velho não vai para o céu, nem velha. Ele não viu nenhum velho lá, nem uma velha. Só moças e rapazes. Nenhum careca, nada disso. Nenhum mancando, aleijado, cego do olho, zarolho, nada disso. E aquelas moças mais lindas, 20, 22 anos de idade no máximo, aparentando assim. Logo o anjo lhe mostrou uma muito linda. Você conhece essa jovem? Ele disse: não, nunca vi. Ele disse: essa aqui é aquela velhinha de 90 anos que você guiou a Cristo lá na terra. Sem ruga. Nenhuma ruga, nenhuma velhice lá. Essa aqui é aquela velhinha de 90 anos que você guiou a Cristo lá na terra. Essa ruga aqui significa muita coisa aqui ainda nessa dimensão. Doutrinas falsas. Entre determinadas qualidades pessoais, esse homem está enrugado, não sabe o que é a vida, que a família passa necessidade e tem que apanhar um dinheiro escondido para se alimentar. Não falando dessa outra cartinha. Essas brincadeiras como essa foto, isso tudo é ruga. E ele quer uma igreja sem essas rugas. Salomão teve 1000 mulheres oficiais. Ele disse que não encontrou uma. E a coisa que ele mais abominou, que ele disse que é mais terrível, ele chegou a dizer: é melhor você comer uma moitinha de cebolinha num ranchinho com uma mulher de paz, uma mulher que tem o espírito quieto, do que estar numa mansão com a mulher rixosa. Porque a coisa mais intolerável que causa trauma num homem é mulher que tem a natureza do voo de pica-pau. Uma hora está lá em cima, outra hora está cá embaixo, uma hora está lá em cima, outra hora está cá embaixo, outra hora está lá em cima, que varia de humor constantemente. O homem não crê numa mulher que na mesma hora que está benzinha, amor, beija para lá, beija para cá, já... Ele traumatiza.
Agora, essa revelação forma uma vida constante. Nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a abates, a tristezas, a choques, a tristeza de espírito, a ficarmos compungidos. Isto é uma coisa muito diferente daquela natureza. Aqui a pergunta veio sobre o signo. Porque dizem porque ela é signo de Gêmeos, então tem duas personalidades que são gêmeos. Olha, você não pode julgar ninguém por signo. Isso é ruga. Eu disse, o único signo que não tem defeito é Carneiro. Carneiro é Áries, né? Esse não tem defeito nenhum. Por isso que vai morrer. É o único. Mas você não pode julgar ninguém por signos, nem por sonhos. Porque se o Jesus Cristo tem se revelado a esta pessoa, a qual vocês estão julgando pelo signo, ela está em Cristo. Ela nasceu de novo. Ela nasceu no Cordeiro. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro. Todos têm que vir para o signo, para o domínio do Cordeiro. Ficar debaixo do Cordeiro. Porque é o único que está reinando nesta dimensão, a sua igreja, os seus filhos. Agora, isso é uma questão de revelação. Que se nós não estamos debaixo, sob a influência do Cordeiro, então, essa natureza volúvel que nós temos, herdada dos nossos pais, como Paulo disse, São Pedro disse, acabei de ler, vai predominar. Aí nós não vamos ser felizes em casamento, não vamos ser felizes nos negócios, nós não vamos nos entender com empregados, com patrões, nós vamos ser sempre pessoas queixosas, problemáticas, dentro da família, no trabalho, na igreja. Por isso que é necessário nascer de novo. Agora, não existe coisa mais amarga do que a morte. Você viver com uma mulher rixosa. E Jesus Cristo não suporta isso. Ele repudia. Ele repudia. O irmão Brando disse, o Espírito Santo alça voo. A pessoa maledicente, como nós ouvimos sexta-feira, ela perde o Espírito Santo. Aqui na mensagem União Invisível da Noiva, de Cristo, eu estou já há 3 mensagens já pelejando para chegar aqui. No parágrafo 189, em diante, ele diz, e um homem que é nascido de Deus, quer dizer, o homem é a mulher, né? Que é nascido de Deus, o Filho de Deus, porque você vai encarar essa situação. Ser filho. De um modo generalizado, se trata de homens e mulheres. Ser filhos de Deus.
Não importa se você veio do oco do pau, nem conheceu o pai como eu não conheci. Não importa. Importa se você é filho de Deus. Agora, a essas alturas, o que interessa é saber se você é filho de Deus. E um homem que é nascido de Deus, que nascer da mulher é uma coisa, nascer da carne é uma coisa. João não disse aqui, ele não disse aqui em São João, capítulo 1, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, voltando para a união invisível da noiva, 189, diz: e um homem que é nascido de Deus, ou um filho de Deus, tem que ter uma natureza de Deus. Bom, meu pai, quando eu nasci já havia morrido. Eu não o conheci. Minha mãe eu conheci muito bem. Parece que conheci até demais, né? Porque faltando o pai, você não sai com o pai, não tem para onde ir com o pai, e tem que viver só com a mãe, com a mãe, com a mãe. Mas nós herdamos a natureza de nossos pais, disse São Pedro. Alguma coisa do meu avô eu vejo em mim. Primeiro que eu sou idiota. E vira e mexe, estou falando idiota. Então eu vejo alguma coisa do meu avô em mim. E você vê alguma coisa do seu pai em você. Você vê alguma coisa de sua mãe em você. Você percebe. Você pode analisar que você vê. Agora, tem muitas coisas das quais você não se agrada. Você os reprovaria. Papai, mamãe, isso não pode ser assim. Precisa mudar essa natureza. Que coisa é essa? Que casa é essa? Que família é essa? Que rabugice é essa? Tem que ter uma natureza de Deus. Agora, nós não vamos nunca, porque a palavra não vai fazer isso, exigir que a igreja, nesta dimensão terrena, tenha uma vida, leve uma vida como se estivesse já na outra dimensão. Nós estamos sujeitos a necessidades fisiológicas, biológicas, de todas as naturezas desta dimensão. E aos desgastes naturais. Estamos sujeitos a vozes. Estamos sujeitos ao oxigênio. Estamos sujeitos a tanta coisa, a tantas leis. Você tem que ter a natureza de Deus de uma maneira relativa, como ser humano. Tem que ser semelhante a Deus, dentro daquilo que ele vê que um humano pode ser. Porque se pode ser semelhante ao diabo, por que não pode ser semelhante a Deus? Semelhante ao diabo, o que é? É ter uns enormes chifres saindo fogo pela boca? Olhos de fogo? Não. Não é assim. Ele nunca foi assim desde o Éden, que ele é bonito. É sair com um corpo bem moldado, com um vestido bem colado, não importa se é longo, mas bem apertado, uma blusinha bem apertada, decotada.
é ser semelhante ao diabo, à serpente. Isso é semelhança de Jezabel sair com o cabelo cortado, unhas pintadas, olhos pintados, lábios pintados. É semelhança de Jezabel, não é semelhança de Sara. Ser semelhante a Deus é ser semelhante a Sara, a Maria. Esse filho honra a Deus. Ele é parte da palavra de Deus. Porque ele tem vindo através dessa palavra. Agora já estamos tratando do homem espiritual, do homem interior, do homem que não tem nada a ver com o pai, o qual o gerou, que não tem nada a ver com o vovô, com a vovó, com o tataravô. Estamos falando do homem que foi nascido de Deus. E nestes dias finais, e esta noiva tomando forma exatamente como no mesmo poder no qual ele esteve no princípio, tem subido através destas organizações que vocês têm visto aí, e assim sucessivamente, ele sai para a noiva. Ele não pode ser outra coisa senão isto. Eles deveriam ser aqueles judeus em seus dias, quando viram manifesto diante deles, segundo disse um profeta que ele era, ele disse: esquadrinhai as Escrituras, pois nelas cuidais ter a vida eterna. São elas que de mim testificam. E ele pode se revelar a Pedro, a Maria, a Zaqueu e a tantos outros. Mas passou por tantos sacerdotes e não se revelou a eles. Quando ele disse: eu sou. Quando ele disse: quem vê a mim vê o Pai. Quando ele disse: olha, eles chegaram a dizer: nós não estamos te perseguindo, te apedrejando, te combatendo por causa das obras que você faz. Nós estamos te combatendo, nós queremos te matar, é porque você diz que é Deus. Será que as denominações não podem ver isso? Elas estão matando, perseguindo a mensagem, porque ela diz que Jesus é Deus. Porque o profeta disse que Jesus é Deus. Eles estão fazendo a mesma coisa hoje. Eles estão fazendo exatamente como seus pais fizeram. Eles herdaram a natureza de seus pais. Agora Jesus disse: se eu não faço as obras de meu Pai, não creais em mim. Mas como podeis crer em mim? Crede nas obras. Como não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço. Pelo menos. Irmão Brana vai fazer menção exatamente do que eu já fiz. Eles disseram: nossos pais comeram maná no deserto por 40 anos, sabemos onde nos encontramos. Jesus disse: e cada um está morto. Comeram maná está morto, estão mortos. Cada um deles. Morrer lá no deserto significava se perder. Isso é, separados eternamente. Cada um morreu. Só 3. De 1 milhão saíram 2, de 2 milhões, e é 1 em cada 1 milhão. Inclusive, ele pregou uma mensagem chamada, o tema dela é 1 em 1 milhão. Quando uma injeção, aqui agora entra a fórmula da predestinação. Quando uma injeção, o esperma do macho e da fêmea geralmente é um óvulo fértil.
há um óvulo, um germe que é fértil. Vocês alguma vez têm visto fecundação de gado? Notem, há 1 milhão de óvulos, há 1 milhão de germes, e quando são descarregados para se juntarem no ventre, atravessando pelo tubo e se encontram dentro do ventre, um deles é óvulo. 1 milhão de óvulos, 1 milhão de germes. Aí dentro só há um óvulo fértil. Só há um germe fértil. Todos estão vivos. Podem observar essas pequenas novilhas se batendo ali ao redor, uma partícula que poderias colocar na cabeça de um palito. E demos a esses... estão atendendo esta noite. E eles se recordam quando ele me levou e me mostrou como funcionava isso. Tubos de ensaio. E colocavam só o suficiente que você poderia colocar na extremidade de um palito. E haviam milhares de novilhas e bois ali dentro. Ali havia animais que pesam em média 600, 700, 900 quilos, 500 quilos, 400 quilos. Aquela coisinha minúscula. Havia milhares que podiam caber na cabeça de um palito. Aí está a grandeza de Deus, ali dentro. Porém, só um deles podia viver. Só um deles, e aqui há uma bola grande deles, e você nota que um se arrastará fora dentre eles aqui, vai direto ali o germe, vem por aqui, um óvulo sairá dentre estes outros óvulos daqui, e se juntarão, e o resto deles morrerá. Eles ainda estão vivos, porém morrem, porque aí há algo. Alguém faz a este fértil, e também ordenou a este, meu irmão, é a predestinação, sim, Senhor. Ele foi predestinado para encontrar aquele óvulo. Deus tem que determinar se vai ser menino ou menina, loiro, moreno ou seja o que for. É determinado por Deus. Para mim é mais misterioso que o nascimento virginal. Mas notem, o resto deles todos morrem. Só um. Saíram 2 milhões de pessoas. Cantaram, clamaram, fizeram tudo, falaram em outras, em línguas. Não falaram em línguas, eles não falaram isso lá. Mas eles gritaram e deram glórias a Deus e dançaram de um lado a outro do mar e fizeram cada coisa que todos os outros fizeram. Porém, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Só 2. Deixa eu ver aqui. É 1 Coríntios 10, né? Acho que é 1 Coríntios 10. É isso mesmo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos morreram do mesmo manjar, comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Para aviso nosso. Agora aqui ele diz, isso é 1 de 1 milhão, no nascimento natural de cada milhão. Cada um daqueles teve a mesma bênção. Vocês pentecostais, espero que não despertem tarde demais. 1 por cada milhão.
Notem, está suposto haver 500 milhões dos assim chamados cristãos no mundo hoje em dia. Se Jesus viesse, só haveriam 500 pessoas para então irem com ele, se essa estatística viesse a ser real. 1 por 1 milhão. Claro, porque cada dia no mundo se perdem mais do que isso, mais de 500 pessoas. Não sabem nada a respeito, ninguém fica sabendo. Eu entendo, as Escrituras dizem, vocês sabem que ele, porque dizem os escribas que Elias deve vir primeiro, diziam a Jesus. Ele disse, Elias já veio e não souberam. Eles não ficaram sabendo, Elias esteve no meio deles, comeu no meio deles, brigou com eles, repreendeu João Batista com Herodias, cortaram o pescoço dele. Ele fez exatamente o que as Escrituras disseram que lhe ocorria. Assim deve padecer o Filho do Homem. E Jesus andou no meio deles, pregou no meio deles, curou no meio deles, e eles não perceberam. Eles não lhe reconheceram. Sem dúvida, todos eles estavam na igreja, todos reclamavam estar vivos. Você disse que um verdadeiro cristão nascido de novo, um verdadeiro servo de Deus, ouve essa palavra de Deus, sairá em seguida através de cada denominação para essa verdadeira terra fértil da palavra. Esse leito fundamental absolutamente o fará. Eu não sei como ele faz isso. Deus tem ordenado que seja feito. Como é que ele predestina? Como é que ele elege? Como que ele pode tirar uma pessoa de uma família tão perversa para ser seu filho? No princípio você era semente por seu primeiro matrimônio. Você sabe o que é certo. Exatamente como eu disse da águiazinha quando ela ouviu a voz do noivo. Ela foi a ele, a palavra de Deus ungida e vindicada para os dias finais. Noé foi a palavra vindicada para seu dia. Quantos entraram na arca? Você crê nisso? Bom, hoje sua mensagem não funcionaria. A mensagem de Noé não funcionaria. Moisés foi a palavra vindicada de sua era. Crê você nisso? Amém. Também ela não funcionaria agora para essa hora. Jesus foi, João Batista foi a palavra vindicada. Você crê nisso? Não funcionaria nos dias de Jesus. Ele diminuiu. Com certeza que não. Não, senhor. A lei e os profetas foram até João. Desde então, o reino do céu. Os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia. Aqui sai Lutero na Reforma. Sua igreja não funcionaria hoje em dia. A de Wesley não funcionaria, tampouco a pentecostal. Não se engane com essas coisas, com esses barulhos, com essas emoções. Funcionou em seus dias, porém é outro dia que nós estamos. Esta é a abertura dos 7 selos. E na abertura dos 7 selos não houve nenhuma sensação. Nenhuma sensação. Eu sei que soa estranho para vocês, porém Deus o tem vindicado tão perfeitamente que aí não há pergunta. Exatamente perfeito. Eu não estou endereçando isso à Assembleia local aqui, a esta igreja local. Estou falando a pessoas através da nação, do mundo. Façam o que quiserem. A hora é séria. A hora é de prestar atenção. A hora é de estar ligado. Notem. A palavra ungida de seu dia, da qual vocês são uma parte por predestinação.
É isso que vai te segurar lá na escola, mocinha. É isso que vai fazer com que você pense muito, ore até, para confeccionar aquele vestido que você vai sair com ele. Você imediatamente, como soube, quando viste isso, rapidamente soubeste que eras uma águia, e que uma águia tem uma vestidura peculiar. Também se deu conta que para começar não eras um pintainho denominacional, comedor de minhocas no chão, de benefícios políticos e de doutrinas torcidas. Você sabia que havia algo mal. Você entendia que alguma coisa estava errada. Você sabe que há algo mal. Isso é certo, porque você sabe que foi apanhado nisto no princípio. E você não pode de maneira alguma negar a sua identificação de filho, de filha de Deus, onde quer que seja. Você se portará como filha, como filho de Deus na escola, em qualquer parte que você estiver. Ele é o noivo. Ele tirou sua ignominia e a lançou no mar do esquecimento pela lavagem da água da palavra e o sangue de vida. Isso é o que a Bíblia diz. Seu primeiro esposo, com o qual estavas casada, essa primeira natureza que herdaste como tradição dos vossos pais, o mundo, o desejo de se parecer com o mundo, de se guiar pela moda que o mundo impõe sobre as mulheres. É uma imposição. É uma ordem. A Bíblia, o pai, a mãe, a igreja, tem que bater, 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 insistir, 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 lutar, 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 falar todos os dias. Mas para o mundo, basta ver a primeira sair. Eu saí para a Venezuela, deixei aqui a igreja em luta, porque a moda era mini saia. E que angústia, e que tristeza, que dificuldade para essas mulheres andar, essas moças irem para a escola com roupas decentes. Quando voltei, que o avião pousou no Rio de Janeiro, eu vi uma nova moda, o longo. Eu disse, agora acabou a luta das irmãs. Por quê? Vestir longo é moda. Então ficou fácil. Não sendo moda, é cruz, é difícil, não pode. Basta uma ordenzinha de Paris, basta um recadinho de Hollywood, de Los Angeles, basta um bilhetinho, basta um desfilezinho, e ela já põe aquilo tudo. Não viu esse negócio aí de jogadora de futebol americano, com essa almofada nos ombros, que botou a mulher quadrada em cima? Foi só a primeira a lançar na televisão, no desfile, aí todo mundo é uma facilidade tremenda. Não tem luta. O pregador não tem que ficar rouco, a mãe não tem que ficar rouca, o pai não tem que falar nada. Já põe naturalmente.
Mas isso caracteriza natureza mundana, domínio mundano, domínio do velho homem. A televisão está regendo a humanidade através de seus astros, de suas estrelas. Rege, manda. A escola manda. A sociedade manda. Agora o irmão Brando disse, não, espera um pouco. Espera um pouquinho. Não te apresses. Ele diz aqui, ó. O cordeiro pontífice retendo seu sangue como expiação. Por isso vocês têm que estar sob esse signo do cordeiro. Não estou falando de astrologia, não. É porque tudo é signo. No propiciatório por nossos pecados é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é seu ofício presente. Isso é o que está fazendo agora. Seu sangue clamando por nossos pecados. Porém, algum dia aquele cordeiro será leão da tribo de Judá. Ele virá com poder e glória e tomar a sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei desta terra. Agora, isso não quer dizer que ele não é rei hoje, porque ele é nosso rei, rei dos santos. Hoje em dia é um reino espiritual, não é deste sistema mundano, assim como nós tampouco somos deste mundo. Por isso é que nós nos conduzimos diferentes aos do mundo. Nossa cidadania está nos céus. Nós refletimos o espírito do reino onde nascemos, onde Jesus é o rei. Por isso é que nossas mulheres não se vestem com roupas de homens, não vivem de acordo com fashion, moda, nem cortam o cabelo, nem usam todos esses cosméticos e outras coisas que o mundo ama tanto, domina todo mundo. Não há salário que chega por causa do supérfluo, por causa da moda, por causa da vaidade. A vaidade. Às vezes, os protetores, entre aspas, dos trabalhadores, dizem, o salário mínimo de Getúlio Vargas era 100 vezes mais do que o nosso hoje. Eu disse, está certo? Mas vamos anotar aí. Detergente, cheiro maçã. Sapólio. Sabão, saponáceo, sabão em pó, amaciante. E vai. 11 itens. Que no tempo de Getúlio Vargas era resolvido com uma bola de sabão. 11 itens. Não tinha televisão, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha que pagar taxa disso nem daquilo, não tinha supermercado, com essa fantasia toda, essa fantasiada, não aproveita 90% daquilo tudo, é lixo para matar. Matar, degenerar a raça humana. Tudo sintético. Tudo com anilina, corante e tudo isso. E depois nas casas das modas. A casa dos perfumes. E vai assim. Qual o salário que vai dar? Por isso é que nossos homens não bebem, nem fumam, nem andam no pecado. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado. E se fortalece por meio do poder que está no Espírito de Cristo que mora em nós. Todo o reino da terra está desmoronando, porém o nosso permanecerá. A necessidade que surge a cada dia. É uma nova coisa. Facilidade para mim. É um celular.
Eu preciso. É uma secretária eletrônica. Ah, preciso. Vamos depressa. É. Aqui está. Onde é que eu parei? Onde foi que eu parei? Seu primeiro esposo, que lhe dominava, com o qual estavas casado, morreu. Por isso você pode se casar com o outro. Você agora se casa com Cristo. Aquele primeiro qual te perturbou, tem te levado, ou te levou a uma bacia de amargura. Você agora você tem um que te lava. Veja só que coisa tremenda. Tem um que te lava. Como Paulo disse, pela lavagem da água da palavra e a palavra, você está de pé completamente justificado, como se nunca houvesse feito isso no princípio, sem nunca tivesse sido escravo do pecado, do domínio da era. Esta é minha mensagem para a igreja. Agora, segundo vocês, enquanto nos vamos doar, 1 minuto. Estás de pé, se estás parado na palavra de Deus, e com a palavra de Deus, cada amém, cada título, onde estás parado, eu estou tratando de lhes dizer, saiam dessas vagens e saiam aqui fora no trigo, onde você pode amadurecer diante do sol. Ouço a vinda da cega, da ceifa. Você está de pé completamente justificado, como se em primeiro lugar nunca houvesse feito isso, nunca tivesse pecado. Aleluia! Você não tem que estar sob o domínio do pecado mais. Ou você perdeu a noção do que é pecado? Falar acerca do dia de ação de graça, me sinto muito bem. Eu estou mais agradecido por isso do que qualquer outra coisa que eu conheça. Vocês são a noiva pura e virtuosa, sem pecado, do Filho de Deus vivente. Vocês não são dominados por esse espírito mundano. Cada homem e mulher que é nascido do Espírito de Deus, lavado no sangue de Jesus Cristo e que crê em cada palavra de Deus, está como se em primeiro lugar nunca houvesse pecado. Você é perfeito. O sangue de Jesus Cristo. Agora volte lá um pouquinho onde nós lemos na abertura. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Justificar é como se nunca tivesse feito aquilo. Nunca cometeu aquela coisa. As pessoas estão falando daquilo e elas vão ficar culpadas daquilo porque aquilo nunca foi feito por você. É mentira. Quando o filho do irmão João Martim voltou da escola, voltou contrariado, chateado, os pais estavam na mesa, ele disse, como que aconteceu isso com o senhor? No seu tempo de novo ainda, e o senhor não contou isso para nós. Ele disse, não, isso nunca aconteceu comigo. A esposa, que sabia de tudo, olhou para ele e falou, John, você vai mentir para o seu filho? Ele disse, não, aquilo nunca fui eu. Nunca. Se as pessoas que têm essa revelação,
Elas não ficam contando, eu matei, eu bebi, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquilo outro, e muitos agora que contam até como vantagem. E um fascínio desse, como muitos dos quais, aí, dos tais, se convertem nas denominações e saíam dando testemunho aí, como que fazem favor para Deus. E eu nunca criei naquilo. Eu nunca criei naquilo. E igrejas paravam e ficavam cheias para eles contar aí, e eu tossia pescoço, e eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu nunca criei naquilo. Mas, quando você é lavado nesse sangue, e que morre esse desejo de sensualidade, essa inocência pecaminosa, essa inocência que não passa de um pecado horrendo, e que morre essa natureza machista na mulher. Sabe o que aconteceu? Você nunca pecou. Nunca. Você sabe o que é isso? Eu disse para o irmão pastor da Assembleia que está vindo aí. Eu disse para ele, meu filho, o que eu vou fazer? Ele tem 22 anos de idade, é casado, tem filho. Eu disse, o que eu vou fazer? Isso é privilégio de quem crê no profeta. É galardão de quem recebe o profeta na qualidade de profeta. Agora eu digo, isso aqui é qualidade, é galardão de profeta saber dessas coisas. Você nunca pecou. Não importa o quanto o diabo te acuse, você nunca cometeu aquilo. As pessoas te acusarão constantemente, porque essa é a função do diabo. E ele tem que fazê-lo através de alguém. Mas Deus nunca o fará. Você é perfeito. O sangue de Jesus Cristo te purificou. Como pode você, se eu estivesse suposto a morrer pela manhã e um homem tomasse meu lugar, eu não poderia morrer por aquele pecado? Porque alguém morreu no meu lugar. Alguém tomou meu lugar. E Jesus, a palavra, tomou meu lugar, morreu no meu lugar, tomou os meus pecados, me justificou, não apenas me perdoou. Ele não orou, Pai, justifica-os. Ele disse, perdoa-os. Mas essa noiva, esses filhos não são apenas perdoados, são justificados. Aqui na terra, não, nunca. Mas lá no céu, sim. A essas alturas você deve dar mais importância do que está acontecendo com você lá em cima. Junto a Deus e nas suas horas secretas, nas suas madrugadas, nos seus isolamentos, é que você pode checar isto. O irmão Edson afirmou bem. Numa ocasião dessa, a igreja é convocada a mostrar a caridade, o amor, a fé. E isso traz bênção para todo mundo. Para todo o corpo. Como pode ver? Você pode me condenar depois que alguém morreu no meu lugar? Ele se tornou em mim um pecador para que eu pudesse converter-me nele, a palavra, amém. Deixe-me me manter fiel a isso, não à igreja, mas sim à palavra, amém. Não à aparência. Oh, que união espiritual de Cristo em sua igreja agora, quando a carne está se convertendo na palavra, e a palavra está se convertendo em carne, manifestada, vindicada, justamente o que a Bíblia diz que aconteceria neste dia. Está ocorrendo dia a dia, claro, está se acumulando tão rapidamente fora nesses desertos,
E coisas acontecem que eu não poderia nem mesmo sobrepor a elas. Estamos próximos às vindas de Jesus para ser unidos com sua igreja, onde a palavra se converte na palavra. O chamado do Espírito Santo esquadrinhando os corações. Você está de pé completamente. Você nunca pecou em primeiro lugar. Você não tem esses desejos mundanos. Você fala de tantas coisas das pessoas que Deus não fala. Está no mar do esquecimento. Você nunca o fez. Vale a pena lembrar daquela moça da alta sociedade que tinha vergonha do seu pai de levar seus amigos, seus colegas de universidade na sua casa, porque seu pai glorificava a Deus. Ela botou ele lá no sótão e falou: olha, papai, o senhor vai ler esse livro aqui, porque ela queria ter um bom tempo com seus amigos lá embaixo. E deu um livro de geografia para ele. E ele começou a ler o livro e lá, então ele viu lá um livro ilustrado, ele viu lá e coisa assim. E de repente ele deparou com aquilo que há lugares no mar que não tem como o homem ir à profundidade, que não tem jeito de medir. E ele começou a pular, começou a gritar, começou a louvar a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ele se lembrou exatamente disso aqui, ó. Está no mar do esquecimento. E pulava para lá e pulava para cá, e aquele Pentecoste com aquele livro para lá e aquele livro para cá, e aleluia, aleluia, glória a Deus, e o povo lá embaixo. Ficaram tudo assustados. Ela correu lá e disse: papai, o que está acontecendo? O senhor ficou doido? Ele disse: não, minha filha, você me deu um livro aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem um lugar no mar que o homem não pode ir, nada pode ir, não tem nem jeito de ser medido. É tão profundo, e a Bíblia diz que os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Há quantas pessoas que erram e se arrependem, seus pecados estão lá, enquanto crentes estão aí descafando, tentando ir lá onde não dá, por isso vão morrer asfixiados. Estão morrendo ministérios acabados, arrasados, desmoralizados, porque querem ir no lugar. Não tem escafandro para isso.